Olá galera, como é que vai você? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, nós vamos então para mais uma aulinha sobre gases. Na última semana, você aqui acompanhou a nossa última aula, que foi a aula de número 67. Agora estamos na aula de número 68 e nós vamos aqui falar mais um pouco sobre transformações físicas dos gases. No nosso primeiro encontro, falando sobre gases, nós vimos aqui então as chamadas variáveis de estado. Lembrando que todo gás sempre vai aqui ocupar um volume, exercer uma pressão e sempre vai possuir uma temperatura. Depois nós entramos nas transformações físicas e vimos as duas primeiras transformações físicas que um gás pode sofrer. Foi a transformação isotérmica e a transformação isobárica. Só lembrando que quando um gás ele sofre transformação física, transformar fisicamente é mudar a sua pressão, é mudar o seu volume ou mudar a sua temperatura. Basta mudar uma dessas três variáveis que o gás já está sofrendo uma transformação. Porém, nós vamos entrar no terceiro tipo de transformação, que é a transformação isocórica. Lembre-se, o prefixo iso significa igual. É porque algo durante a transformação irá permanecer igual. No caso da isotérmica, vocês viram que a temperatura se mantinha constante. Pressão e volume eram inversamente proporcionais. Na isobárica, a pressão era constante. E daí volume e temperatura eram diretamente proporcionais. E agora, meu amigo, nós vamos falar sobre a transformação isocórica. Isocórica é onde volume vai ser constante. Também isocórica, sinônimo disso, é isovolumétrica. Então vamos acompanhar e vamos ver como é que a gente vai então imaginar essa transformação isocórica. É assim, meu amigo, então vamos imaginar que eu tenho um recipiente, todo ele bem fechado, e um recipiente aqui de vidro, e um vidro bem aqui grosso, certo? Aonde nós vamos aqui entender que o gás não tem como escapar, ok? Gente, então agora nós vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que eu tenho então um gás que é um gás A qualquer, e esse gás, como todo e qualquer gás, ele está ocupando todo o volume desse recipiente, certo? Então nós sabemos, assim como você viu desde a primeira aula, que todo gás ocupa aqui um volume, e o volume inicial desse gás A vai ser aqui V1. Então, nós sabemos que este é o estado inicial do gás. Como todo e qualquer gás, esse gás apresenta uma temperatura que eu vou chamar de T1. E como todo e qualquer gás, ele faz uma força para tentar escapar aqui de dentro, que é o que nós chamaremos de P1, é a pressão. Porém, vamos imaginar que por alguma razão, esse gás ele vai sofrer um aquecimento. Eu vou aquecer esse gás. Então, toda vez que eu coloco o triângulozinho, significa aquecimento. E agora esse gás vai sair do seu estado inicial e vai passar para um novo estado, que é o estado final. Algumas coisas nós podemos prever nessa transformação. Transformação, prof? Sim, eu disse a você que quando um gás ele sofre qualquer mudança no seu volume, na sua temperatura ou na sua pressão, já é uma transformação. E ele sofreu uma mudança na temperatura. Por quê? Porque nós aquecemos esse gás. Então nós vamos perceber que esse gás agora ele vai ter uma nova temperatura, T2, que ela é maior aqui que T1, porque foi feito o aquecimento desse gás. E é claro, esse gás ele vai ter um volume V2 igual ao volume inicial V1. Vejam, é uma transformação em que a temperatura inicialmente foi alterada, mas o volume não, porque nós vamos considerar aqui, gente, que é um vidro espesso, um vidro grosso, e a dilatação que esse vidro vai sofrer com o aquecimento é desprezível. Na verdade, o vidro, como todo e qualquer material, vai sofrer dilatação, mas eu vou considerar que a dilatação é desprezível. Então, o volume desse recipiente permaneceu o mesmo. Note que é um recipiente de volume fixo, não tem tampa móvel, não tem êmbolo, como nós vimos nas transformações anteriores. Então, é um volume aqui constante.
E nós vamos dizer agora, gente, que uma vez aqui o gás mais quente, as suas partículas estão mais agitadas. E estando mais agitadas, elas fazem uma força maior contra as paredes do recipiente para tentar escapar. E essa força nada mais é do que a pressão. Então nós temos uma pressão agora final P2 maior que P1. Então, gente, o gás sofreu uma transformação isovolumétrica, que é uma transformação onde o volume permanece constante. Porém, quem é que varia? A temperatura e a pressão. E de que maneira que elas variam, gente? Elas variam assim, ó. Quanto maior a temperatura, quando aumenta-se a temperatura, aumenta-se a pressão. Então, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Quem analisou esse comportamento aqui dos gases, gente, foi aqui Charles, aquele mesmo da transformação isobárica, e Gay-Lussac. Então, vamos aqui, gente, associar isso, ó. Então, nós temos aqui, através da transformação isocórica, a segunda lei de Charles, só que Charles aqui, gente, não trabalhou sozinho. Então, é a segunda lei de Charles e Gay-Lussac. Então, dois cientistas aqui que estudaram o comportamento dos gases em relação ao volume. Olha só, gente, segunda lei de Charles e Gay-Lussac diz o seguinte, que numa transformação isocórica, pressão e temperatura, então vou chamar de P e T de forma genérica, são diretamente proporcionais. Pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Meu amigo, agora é importante que você saiba o seguinte, quando a gente memoriza essa lei, quando a gente memoriza aqui, gente, essa lei, o enunciado dela, pressão e temperatura são diretamente proporcionais, a gente muitas vezes vai dispensar o uso de fórmula. Apesar de eu colocar uma fórmula aqui para você, nós podemos dispensar o uso de fórmula apenas aqui, pensando nessa relação. Pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Conseguimos fazer boa parte dos exercícios aqui, gente, via regra de 3, ou até mesmo de cabeça, né? Aquele raciocínio rápido, lógico, que a gente acaba usando em algumas situações. Mas vamos lá, pensando em fórmula, qual é a fórmula que traduz aqui a transformação isovolumétrica? É aquela que diz então o seguinte, que a pressão inicial sobre a temperatura inicial, ela vai ser igual à pressão final sobre a temperatura final. Então, P1 sobre T1, isto vai ser igual a P2 sobre T2. Não se esquecendo que cada membro dessa equação representa aqui um estágio. Então, isso aqui representa o estado inicial e isso aqui representa o estado final. Isso aqui representa o estado final, ok? Então, estado inicial e estado final. Gente, é muito fácil, né? Se a temperatura dobrar em Kelvin, lembrando que a escala que a gente usa é sempre a Kelvin, a pressão também dobra, certo? Então, se eu dobrar a temperatura, a pressão também dobra. Se eu aqui diminuir pela metade a temperatura, a pressão também cai pela metade. Isto que significa ser diretamente proporcional. Vamos ao gráfico, gente? Então, toda transformação física tem um gráfico característico. Ó. Toda transformação física tem um gráfico característico. Veja, no gráfico de uma transformação física, só vai aparecer aquilo que varia. Só aparece temperatura e pressão. Assim como na fórmula da transformação, só aparece aquilo que varia. Se a transformação é isovolumétrica, volume constante, só apareceu pressão e temperatura na fórmula. Também só irá aparecer pressão e temperatura. Gente, agora vamos imaginar aqui que eu tenho um gráfico de pressão e temperatura. Como são duas grandezas diretamente proporcionais, o gráfico vai ser uma reta contínua, mostrando que conforme a temperatura vai aumentando, conforme a temperatura vai aumentando, a pressão também irá aumentando. Nós vamos ter uma pressão P1 aqui, certo? Correspondente a uma temperatura T1. Se eu aqueço esse gás,
T2, o que vai acontecer, meu amigo? Então, projetando ali, ó, a pressão também vai aumentar, ok? Essa curva aqui, ela é chamada de isocora. Essa curva, ela é chamada de isocora, ok? Isocórica é o nome da transformação. Isocora é o nome da curva. Beleza? Aguenta aí que eu já venho e a gente continua na próxima aula. Abraço!